Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Se bem que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou abordar um caso muito curioso, que talvez muitos conheçam, outros nem tanto, e eu já vi ser bastante repercutido na seção de entretenimento de jornais americanos e britânicos, porque é uma história realmente curiosa. E quando eu soube do que se tratava, eu até fiquei ali moderadamente surpreendido. Mais ou menos, né? Porque também não é algo tão relevante assim. Mas enfim, é uma coincidência bem curiosa, para dizer o mínimo. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir desenho animado no SBT, assistia na Globo também, mas eu preferia a programação do SBT. E um dos meus desenhos preferidos era Denis o Pimentinha, um personagem que ficou muito conhecido aqui no Brasil, um moleque loiro, de macacão vermelho, e que usava uma blusa listrada de preto e azul por baixo desse macacão. Ele tinha uma turminha de amigos, tinha um cachorro, e ele aprontava muitas presepadas ali na vizinhança em que vivia. Era uma criança traquina. Certamente foi um personagem que inspirou vários outros personagens do tipo, por exemplo, o Pestinha, que teve uma série de, acho que 3 filmes, ou até o Kevin McAllister, o protagonista de Home Alone 1 e 2, Esqueceram de Mim, interpretado pelo Macaulay Culkin. E assim, algum tempo depois, durante a infância, eu curti bastante o desenho do Denis o Pimentinha, e algum tempo depois, já mais velho, também no SBT, ali já na pré-adolescência, adolescência, também no SBT, eu vi que estava passando um desenho chamado Denis o Pestinha. E eu achei curioso, a primeira impressão que eu tive é que isso tinha sido uma artimanha da distribuidora, ou talvez do próprio canal, para colocar um título similar, um título parecido, e buscar a audiência daquele outro desenho, de Denis o Pimentinha. Ou fazer parecer que eram desenhos que tinham ali alguma relação, alguma continuidade, porque a temática era parecida. Era também de uma criança presepeira, de uma criança que fazia lá suas traquinagens. Esse era um pouco diferente, visualmente falando. O Denis ou Pestinha, ele tinha cabelo preto espetado, ele usava uma camisa listrada de preto e vermelho, um visual que uma camisa que lembra muito a camisa do Freddy Krueger, também é uma camisa que o Kurt Cobain costumava usar, e por que não a camisa do Flamengo. E ele tinha um cachorro, que também tinha um pelo espetado preto, estava sempre em companhia do cachorro. O Denis, o Pimentinha, também tinha lá seu cachorro, mas ele era mais ali como é que eu posso dizer? A relação do Denis ou Pestinha com o cachorro parece ser muito mais próxima do que Denis ou Pimentinha. Denis ou Pimentinha tinha aventuras ali independentes e que o cachorro não tinha relação. No caso do Denis ou Pestinha, o cachorro parecia estar sempre ligado. E para mim o título foi só uma presepada do próprio SBT ou da distribuidora. Personagens, crianças que fazem travessuras, nunca foi uma coisa exclusiva do Denis o Pimentinha, não era uma criação original do Denis o Pimentinha, era praticamente um stock character, era um tipo de personagem muito comum em todo mundo. Então, na minha cabeça, o SBT tinha pego esse desenho desse personagem que tinha essas características e colocou um título parecido. É muito comum, por exemplo, o Spielman chegou no Brasil, o pessoal começou a chamar de Jaspion 2 para parecer que tinha uma relação com outro Jaspion. Então, os canais e distribuidoras brasileiras faziam essa traquinagem aí para ver se dava uma enrolada na audiência, e para mim esse parecia o caso. Diferentemente do
do Denis o Pimentinha, eu nunca gostei muito desse desenho Denis o Pestinha, que depois o SBT, ou a distribuidora, mudou o título para Denis e Feroz, referindo-se ao personagem e ao cachorro dele, que tem até mais a ver com o título, não o título original, mas o título com o qual ele ficou conhecido posteriormente, como a gente vai ver mais pra frente. Eu nunca gostei muito desse Denis ou Pestinha, ou Denis e Feroz, porque eu achava a animação um pouco mal feita. Eu acredito, para mim tinha um jeitão de animação francesa, animação europeia, e eram animações que, via de regra, quando se tratava assim, de animação para as massas, quando se tratava se for uma animação longa-metragem, beleza, eram animações boas, Asterix tinha animações boas, Tintin tinha animações boas, mas quando era uma animação assim popularesca para TV, etc., a qualidade caía muito, principalmente em relação às animações americanas. Então eu achava a animação ali meio tosca, e eu também não curtia muito a história em geral. E aqui é que eu entro no detalhe que havia uma pequena diferença entre a personalidade dos dois Denis. Embora a premissa fosse a mesma, de criança traquina, de criança que é pronta, e tivesse algumas outras coincidências, apesar da roupa ser diferente, eu acho até que dá para você ver uma pequena coincidência entre elas, já que o Denis ele também tinha uma camisa listrada. O Denis, o Pimentinha também tinha uma camisa listrada, só que de azul e preto, e ficava por baixo do macacão. Mas apesar de ser uma premissa parecida, de criança aprontando ali na vizinhança, de criança causando confusão, o Denis, o Pimentinha, ele parecia ser mais inocente. As confusões que ele aprontava eram mais ligadas ao fato dele ser inconsequente, dele ser uma criança inconsequente. Ele tinha uma ideia, ele ia lá fazer o que ele queria e de repente dava merda. Ele não fazia na maldade. Já o Denis o Pestinha, posteriormente Denis e Feroz, ele era uma criança problema. Inclusive tem uma capa da revista Época, que eu procurei e não consegui encontrar, senão eu colocaria o link aqui. Teve uma capa da revista Época, se eu não me engano, pode ter sido Veja, pode ter sido Isto É também, mas eu tenho quase certeza que foi Época. Depois você dá uma olhada na descrição, que se eu encontrar eu vou colocar, que falava sobre crianças problema, e era uma modelagem ali 3D do Denis e Feroz, dos dois personagens, porque ele já tinha cara, ele já tinha expressão de criança problema. Ele era um cara que fazia as traquinagens dele ali, fazia as presepadas dele na maldade mesmo, ele queria prejudicar algumas pessoas. Ele, inclusive, quando ele aprontava e a pessoa se dava mal, ele repetia aquele gesto de imperadores romanos de levantar o dedo levantar a mão fechada com o polegar erguido e derrubar a mão, virar o polegar para baixo, né, que era um sinal romano de que o gladiador merecia ser executado porque ele falhou ali na tarefa dele. Então tinha essa pequena diferença entre os dois personagens, mas para mim continuava sendo o caso de esse desenho aqui era outra coisa, esse personagem aqui era outra coisa, esse moleque tinha outro nome, e os dubladores, os distribuidores aqui tentaram pegar carona no sucesso do Denis o Pimentinha. Só que algum tempo depois eu descobri que ele realmente se chamava Denis. Ele era um personagem britânico, enquanto o outro era americano. Denis o Pimentinha era americano. Esse Denis o Pestinha, posteriormente Denis e Feroz, era britânico. Ele realmente se chamava Denis. E eu fiquei pensando, será que é um caso de plágio? Como acontece tanto no entretenimento. Talvez o caso mais famoso seja do Capitão Marvel, que foi acusado de plágio pela DC Comics, que na época eu acho que não era nem DC Comics ainda, eu acho que era National Comics, acusado de plágio do Super-Homem. Teve ali uma grande batalha judicial, até que a Fawcett Comics, a editora
do Capitão Marvel acabou falindo e depois a própria DC Comics comprou o espólio dela e o Capitão Marvel passou a ser um personagem da DC Comics, hoje chamado Shazam. Já falei isso, não curto muito esse nome para o personagem. Tem outros casos famosos também, e alguns inclusive que não deram em nada, ficou só naquela história de, pô, será que foi plágio? Será que não foi plágio? Por exemplo, tem gente que diz que os X-Men, na verdade, foi um plágio da Patrulha do Destino, ou talvez não seja plágio, talvez seja só uma inspiração. Eu acho que é muito complicado você delimitar, você traçar uma linha de onde é plágio, de onde é apenas inspiração, de onde se copia uma ideia, de onde apenas se inspira e tem algumas similaridades. Essa foi, por exemplo, a defesa do pessoal do Capitão Marvel, do pessoal da Fawcett, para defender o personagem Capitão Marvel da acusação de plágio. Mas no caso de Dennis, eu acho que já fica um pouco mais complicado você defender como, pô, foi só uma inspiração, porque você está pegando o mesmo nome do personagem, a mesma premissa. Os personagens têm algumas semelhanças, além do nome, como o fato de serem crianças que estão sempre na companhia de um cachorro. Aí você diz, não, mas esse aqui tá um pouco mais acompanhado do cachorro, mas não é tanto assim. Enfim. Só que depois essa história ficou ainda mais esquisita, porque eu descobri que o título original de ambas era Dennis the Menace. Tem gente que vai pronunciar Dennis the Menace, mas é Dennis the Menace mesmo. Que seria algo como Dennis o Ameaçador, ou Dennis a Ameaça. Inclusive, num episódio dos Simpsons, numa das derrapadas da dublagem nos Simpsons, a dublagem dos Simpsons nos anos 90 era muito boa, mas de vez em quando eles cometiam alguns lapsos, alguns erros, e um desses erros foi que em um episódio um moleque chama, eu acho que o título do episódio em português é Verão Quente, um episódio que eles vão veranear numa cidade de praia, e o moleque lá chama Bart de Dennis o Ameaçador, quando a opção da dublagem deveria ter sido Dennis o Pimentinha, que era a forma como o personagem era conhecido aqui no Brasil, pelo fato de Bart estar com um estilingue, né? Me dê o estilingue e apanha esse charuto. Enfim, o fato de Bart estar com um estilingue no bolso de trás do calção, inclusive estilingue que tanto o Dennis, o Pimentinha americano, utilizava, mas o Dennis britânico, Dennis o Pestinha, Dennis o Feroz também utilizava o estilingue. Tá aí outra semelhança. Mas enfim, o título Dennis the Menace, ele poderia ser traduzido como Dennis o Ameaçador, Dennis a Ameaça, e eu acho que Dennis o Pimentinha e Dennis o Pestinha são traduções muito boas para esse título. O que não muda o fato de que os dois personagens tinham títulos iguais. E aí, para mim, isso foi ainda mais... porra, como é que pode? Como é que não é plágio isso aqui? Você dá o mesmo título ao negócio. Pô, tem esse desenho aqui, ó, Dennis o Pimentinha, que eu acho legal, vou fazer um aqui também de uma criança presepeira. Como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de Dennis também, porque eu acho esse nome legal. Eu acho que Dennis the Menace, esse nome fica legal, tem uma rima, e coloca o mesmo título no personagem. Só que o negócio, o buraco é mais embaixo, o negócio ficou ainda mais confuso, ficou ainda mais apto a estourar miolos, porque eu descobri que ambos os personagens, fica parecendo que eu fiz essa descoberta, não, eu descobri para mim mesmo, né? Eu fiquei sabendo depois pesquisando, eu fiquei sabendo que os dois personagens foram originados de tiras de jornal dos anos 50, e ambos foram publicados exatamente no mesmo dia, 12 de março de 1951. Dennis o Pimentinha foi lançado em 12 de março de 1951 nos Estados Unidos, distribuído para alguns jornais, no que eles chamavam de syndicated, né, de tirinhas ali que faziam parte de um coletivo que publicava em diversos jornais. Ele foi criado
por Hank Ketchum, um nome que parece muito com Ash Ketchum do Pokémon, mas é Ketchum. E depois ele foi desenhado por vários autores, até porque a tirinha segue sendo publicada. Ela era da King Features, o mesmo sindicato que publicava Fantasma, Mandrake e tantos outros personagens famosos. O Dennis, britânico, ele foi publicado pela primeira vez em 12 de março de 1951, exatamente a mesma data do Dennis americano. Ele foi publicado no The Beano, que, se eu não me engano, era um suplemento infanto-juvenil que saía em jornais britânicos, ou talvez num jornal escocês apenas, porque originalmente esse The Beano, esse suplemento, é escocês, é da cidade de Dundee, na Escócia. Esse Dennis the Menace britânico, ele foi criado por vários autores, por George Mooney, Dave Law, Ian Chisholm e David Sutherland. Na verdade é Chisholm, Ian Chisholm e David Sutherland. Pô, odeio falar palavras com TH. David Sutherland. David Sutherland. Enfim, vamos lá. Porque era a equipe criativa envolvida ali com The Beano. Diferentemente do Dennis americano, que teve um criador, já que o King Features era assim, você tinha um criador, tinha um cara que criava e depois tinha outros autores que assumiam. Mas foi publicado no mesmo dia. Na verdade, a data de capa da publicação, The Beano, na verdade, se eu não me engano, era uma revista, não era um suplemento de jornal. Mas, enfim, a data de capa da publicação que saiu Dennis the Menace britânico era 17 de março de 1951, 5 dias depois. Mas ele foi para as bancas no dia 12 de março, no mesmo dia que o Dennis, o Pimentinha americano, Dennis the Menace americano, saiu nas bancas americanas. Porque acontece isso, a Veja ela sai com a data, mas ela chega praticamente uma semana antes, ela chega no fim de semana com a data da quarta-feira seguinte. É comum acontecer isso com revistas. Então, assim, é impossível, é muito improvável que isso tenha sido um plágio. Se fosse no dia de hoje, com a internet, a gente até poderia considerar, porque de repente um cara viu em algum lugar que iria ser criado esse personagem, disse, pô, vou criar também, e aí coincidentemente lançaram no mesmo dia, ou propositalmente no mesmo dia, mas naquela época não tinha como ter essa fonte, ligação telefônica ainda era uma coisa muito, muito rara, ainda mais ligações internacionais, correspondência não chegava assim, com um intervalo de 5 dias, com um intervalo de uma semana, com uma correspondência transatlântica, e ainda mais no mesmo dia da publicação. Eu acredito que esse termo Dennis the Menace, pela rima, pela sonoridade, pela musicalidade que a expressão tem, era comum para definir crianças problemas, crianças travessas, crianças que faziam muitas presepadas, sobretudo se o nome da criança fosse Dennis. Então era um nome popularesco. E acabou inspirando os dois autores em dois locais do mundo. Não é comum que dois autores tenham, não é incomum que dois autores tenham ideias parecidas e que lancem em períodos parecidos. Isso não só nos desenhos animados, mas também como na música, nos videogames, nos filmes. Enfim, a gente vê muita coisa saindo com premissa parecida e que muitas vezes não é plágio, muitas vezes não é cópia. E apesar de ser bem menos conhecido por aqui, bem menos reconhecido por aqui, né, embora já tenha sido capa de época, como eu falei, para identificar criança problema, o Dennis the Menace em inglês, britânico, desculpa, puta problema diplomático que eu arrumei agora com os escoceses, né? Não que eles vão escutar isso, mas enfim, o Dennis the Menace britânico, que depois mudou o título para apenas Dennis, quando souberam da Dennis the Menace americana, eles mudaram o título para apenas Dennis, e depois virou Dennis the Menace and Gnasher. Gnasher, no caso, é feroz, é o nome do cachorro, e depois apenas Dennis and Gnasher, ou seja, Dennis e Feroz. Por isso que eu disse lá atrás que esse título ele tinha mais a ver com o título que consagrou a tirinha.
Mas enfim, Dennis Egnesher, ele se tornou muito famoso lá no Reino Unido, ele se tornou muito famoso na Grã-Bretanha, a ponto de ser um personagem referido popularmente pelas crianças, pelos adultos, como é um personagem que vem sendo publicado desde os anos 50, e a publicação, se eu não me engano, continua, porque The Beano ainda é lançado, o personagem foi atualizado, recentemente teve até uma nova animação dele lançada, se eu não me engano, uma animação em computação gráfica. Ele é muito reconhecido, como a Turma da Mônica é reconhecida aqui. Tem até um exemplo parecido. Se você chamar alguém de Cascão, você vai saber que você está se referindo a uma pessoa suja. Se você chamar alguém de Magali, você vai saber que você está se referindo a uma pessoa que come muito, ou que gosta muito de melancia. E por aparência física, um jogador do Grêmio, recentemente, que agora está no Benfica, se eu não me engano, foi apelidado de Cebolinha, o Everton. O pessoal chamava de Everton Cebolinha. Lá na Inglaterra, e aqui em Inglaterra mesmo, apelidaram um jogador, o Harry Maguire, de Dennis the Menace, ou Dennis Egnesher, porque, segundo as pessoas, ele lembra muito o Dennis do desenho, do quadrinho Dennis e Feroz. Eu nem sei se ele está no Manchester United ainda, mas enfim, ele era do Manchester United, o Harry Maguire. Então é um personagem que lá ele se tornou tão popular, lá na Grã-Bretanha como um todo. Na Escócia, na Inglaterra, no País de Gales, na Irlanda do Norte, possivelmente na República da Irlanda para baixo também, saindo já da Grã-Bretanha, mas enfim. Ele se tornou tão popular quanto o Dennis americano. Então, no fim das contas, é só uma grande coincidência, mas assim, uma coincidência daquelas que, cara, como é que pode, 1951, dois personagens com o mesmo nome, com a mesma premissa, saírem em dois jornais diferentes, separados pelo Oceano Atlântico? É surpreendente. E eu ainda não vi a animação nova do Dennis the Menace, do Dennis Egnesher, do Dennis britânico. Me pareceu visualmente bem interessante. Se chama Dennis Egnesher Unleashed. Eu não sei se ela continua em produção ou se já parou a produção. Na verdade, eu acabei de fazer uma pesquisa rápida aqui. A primeira temporada foi produzida em 2017, entre 2017 e 2018, e está sendo preparada agora uma segunda temporada. Começou agora em 2020 a produção de uma segunda temporada. Depois vou dar uma sacada, vou dar uma verificada, porque visualmente ficou bem interessante, né? Não sei se o personagem vai ser tão chato quanto era o personagem da animação que passou aqui no Brasil entre os anos 90 e os anos 2000, mas enfim, é isso. Para mim isso foi uma história surpreendente, como eu falei, quando eu descobri. Eu jamais poderia imaginar, e por tanto tempo culpei o SBT, as distribuidoras, as dubladoras de plágio, e depois de safadeza, de tentar enganar o espectador, mudando o título do negócio. E depois, quando eu descobri que era o título original, eu saí lá amaldiçoando os autores, o pessoal do The Beano, de plágio, quando na verdade foi uma surpreendente coincidência. Bom, essa foi uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, e diferentemente do que eu disse no comecinho, eu acho que essa foi sobre qualquer coisa mesmo, porque esse é um assunto bem aleatório e irrelevante. E, enfim, é isso. E até a próxima conversa. Tchau, do PIF.